Graça e paz, amados. Eu estava meditando na palavra agora, é quase 1 hora da manhã, e eu queria deixar esse texto com vocês e meditar um pouquinho sobre ele, que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Vamos ler alguns versículos. Mas, amados irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite, pois que quando disseram a paz e segurança, então lhes sobrevirá uma repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmão, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão, porque todos vós sois filhos da luz, e os filhos do dia, e não somos da noite e nem das trevas. Não durmamos, pois como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que embebedam, também embebedam de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, e vestindo-nos da couraça da justiça e do amor, tendo por capacete da esperança a salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, e para que vigiemos, que durmamos, que vivamos juntamente com ele. Por isso exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também eu vos já fazeis. Eu vejo muita gente falando sobre esse tema, quando fala que Jesus virá como um ladrão, que ele virá de noite. E as pessoas então começam a falar, então ele vai ser um arrebatamento secreto, ele vai vir, ninguém vai ver, vai ser tudo escondido, e ele vai tirar as pessoas assim, ninguém vai ver. Não será assim, meu irmão. Deus vai tirar as pessoas da terra. É bíblico que nós encontraremos com ele nos ares. E então viremos com ele para a batalha final. Isso é fato. A Bíblia é clara sobre isso. Mas o texto também é muito claro a respeito disso. Por que ele virá como um ladrão? Ele virá de noite. Virá de noite para aqueles que estão despreparados. Por quê? Porque quando você está na sua casa, que você está dormindo, o ladrão ele gosta sempre de vir à noite para quê? Para ver se te pega dormindo. Ou te pega você despercebido. Ou que te pegue você de uma posição em que a sua visão vai ficar ofuscada por causa da escuridão. Por isso que ele tenta agir na escuridão. Mas Paulo disse claramente, mas vocês que são da luz, vocês que são do dia, não serão pegos de surpresa. Porque, querido, se você está preparado, se você é como as virgens que tinham o azeite, que estavam preparados, não é como a virgem louca, o noivo vai pegar e vai topar você acordada. Como o noivo vai nos pegar acordado? Ele vai pegar a gente orando, ele vai pegar a gente fazendo bem, ele vai pegar a gente tendo esperança, ele vai pegar a gente tendo amor, ele vai pegar a gente trabalhando na seara dele. Esse é o propósito. Quando você lê Romanos 12, um amigo meu acabou de me mandar um texto, e o texto fala justamente sobre isso. Quando você caminha em Romanos capítulo 12, ele vai falando que você tem que renovar, transformar a sua mente. Porque nós somos um corpo e cada um desse corpo tem um papel. Um tem um papel para profetizar, outro tem um papel para orar, outro tem um papel para ministrar, outro tem um papel para exortar, outro tem um papel para ensinar. Todos nós temos um papel. Deus te capacitou você com alguma coisa para que você então coloque em prática. Para quê? Para que quando o servo fosse apresentar ao seu Senhor, quando o seu Senhor vier para lhe pedir conta, você tenha o que apresentar para ele. E hoje nós não temos desculpa, nós temos ferramenta demais para apresentar uma coisa para o Senhor. Seja através de um vídeo, seja através de uma ministração, seja através de um texto bíblico, seja através de um ato, de uma ação. Vivemos um momento de crise onde as pessoas estão esperando pessoas como eu e você fazer isso aqui. Um simples vídeo, talvez até com alguns erros de português, com algumas falhas, com algumas dificuldades, porque nós não temos ainda um material bom poder passar para vocês, mas na nossa simplicidade nós tentamos levar o evangelho para vocês. Agora, querido, não fique esperando o melhor da festa. Se prepare, porque em 2 Tessalonicenses também, capítulo 2, o povo estava desesperado. Quando Paulo deu essa palavra, o povo ficou desesperado. E o povo então não soube entender direito o que Paulo queria dizer a respeito da vinda de Cristo. E aí então começou uma perseguição muito grande naquela época, porque naquela época do povo de Israel, os cristãos eram perseguidos de uma forma
terrível. Eram mortos, eram levados para o Coliseu, era colocado fogo, Nero colocou muitas pessoas de penduradas como tocha acesa. As pessoas acendiam a cidade à noite com os cristãos. Então eram momentos terríveis. As grávidas eram abertas e tirados seus fetos de dentro dela em vida. Então era um momento muito sofrido. Então o povo estava sofrendo muito. E a igreja de Tessalonicenses então começou a desesperar, porque começaram alguns rumores, algumas conversas atravessadas, algumas pessoas com heresia dizendo que Jesus já tinha voltado, que era para parar de ficar com aquele negócio todo, porque era um povo dedicado, era um povo que vivia a sã doutrina de verdade. E aí, então o apóstolo Paulo vira para eles no capítulo 2 e diz: não se desesperais, eu já não tinha dito para vocês que essas coisas não vão acontecer sem que antes venha a apostasia, sem que antes manifeste o filho da perdição, aquele que se opõe contra Deus e que se chama de Deus e que querá sentar no trono de Deus, tentando se fazer de Deus. Então, querido, existem algumas coisas que precisam acontecer para que Cristo venha. E uma das coisas, a igreja precisa ver isso. A igreja vai presenciar esse momento. A igreja será entregue para ver esse momento. Esse momento a igreja vai participar dele. Agora, nenhum de nós temos certeza da quantidade de tempo real em que a igreja passará aqui. Existem textos que dizem em Daniel, que para mim são a igreja também, faz sentido para a igreja também, porque esse texto ele se encaixa muito com Apocalipse 13 a respeito disso. Que em Apocalipse 13 diz que será dada autoridade à besta de pelejar contra os santos. E ele vai matar a muitos desses santos. E quem são esses santos? Esses santos somos nós. Não é o povo de Israel. Quem é chamado de santo na Bíblia é a igreja do Senhor. Quando você vai para o livro de Daniel, fala que haverá uma resistência. E essa resistência vai se levantar contra o rei. E esse rei será muito feroz. E esse rei vai prender muitos. E vai maltratar e matar a muitos. Então, mostra, caminha para dizer que a igreja passará por um período. Agora, as pessoas confundem muito. Mas Deus vai permitir que a igreja passe por a tribulação, que a igreja seja, que a Bíblia fala que Deus vai livrar os santos, que os santos serão poupados, que se os dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria. A Bíblia também fala sobre isso, meu irmão. Mas a Bíblia também, você tem que entender que a tribulação ela é feita de fases. Existe uma fase, entre aspas, boa, que para mim é a fase mais perigosa, que é a fase da paz, da falsa paz, a fase da prosperidade, porque as pessoas elas são enganadas quando elas estão prosperando, quando está tudo bem para o lado delas, elas ficam felizes, elas se acomodam, elas não oram, elas não buscam, elas não trabalham. O momento em que a igreja está um pouco despertada é agora, porque está passando um momento de caos. Por isso que Deus sempre permitiu que o povo dele passasse por um certo caos, por uma certa tribulação. Porque na tribulação as pessoas acordam. Na tribulação a mente da pessoa se abre. Na tribulação a sensibilidade vem. É claro nisso. O que Salomão disse? Que ele tem muito mais prazer em estar em um velório do que estar na festa. Por quê? Porque na festa está todo mundo distraído, mas no velório é um momento de reflexão. Quando você está num velório, você começa a olhar para um lado e você começa a ver pessoas tristes, pessoas chorando. Se não for dos seus familiares, se for dos seus familiares, você também está arrebentado ali, passando por um momento muito difícil. E nesse momento você começa a perceber, eu também vou passar por isso. Eu não sou diferente disso. Momentos muito fortes para mim é momentos quando eu vou no cemitério, quando nós vamos lá levar alguma pessoa para poder ser enterrada ali e ali dar as últimas palavras para os familiares de conforto, de consolo no momento do enterro. E você olha para um lado e olha para o outro e você vê aquele monte de cova espalhado e você começa a perceber, aqui não existe rico, não existe pobre, aqui não existe raça, aqui não existe arrogância, prepotência, aqui não tem nada, aqui tudo acaba, aqui só tem ossos, aqui só tem sepulcros bonitos por fora, mas pedaços de gente podre por baixo. Aqui todos são iguais, aqui todos viram pó, aqui todos viram ossos. Então, queridos, é nesses momentos em que a gente reflete, no momento quando a gente vê agora uma humanidade inteira
tremendo por uma bactéria, por um vírus que é microscópico, que você não consegue ver ele a olho nu. Uma coisa tão pequena, eu estou vendo seres humanos correndo, chorando, amedrontados dentro de casa por causa de um espirro. Por causa de uma bactéria que mata pessoas, um espirro mata pessoas. Você consegue perceber como a humanidade é frágil? Querido, então é só nesses momentos que a gente reflete. É só nesses momentos que a gente coloca a cabeça da gente no lugar. E quando a gente começa a analisar as igrejas que estão no livro de Apocalipse, a gente começa a colocar a igreja desse século como a igreja de Laodiceia, uma igreja fria. Gente, se a gente for comparar a nossa igreja com a igreja primitiva e depois a igreja da Reforma e as igrejas há um século e meio atrás, a gente percebe que a gente está muito fora daquilo que Deus realmente quer para nós. Vivemos uma vida de liberdade e que acabou se tornando libertinagem. Uma vida onde tudo, uma igreja que tudo pode, que tudo é permitido, que não há regras, não há normas, que praticamente quase nada é pecado. Vivemos igrejas dessas formas. Graças a Deus tem igrejas sérias, tem pastores sérios, tem homens de Deus espalhados ainda na terra, como sempre teve. Mas é um momento onde o caos começa a se instaurar dentro da igreja. E eu percebo que essas coisas acontecem ao redor do mundo para fazer a igreja acordar. Quantos profetas têm se levantado falando que ia balançar a figueira, falando que ia balançar a figueira, falando que ia balançar a igreja, para a igreja acordar, para a igreja se manifestar, para a igreja fazer o que tem que ser feito. Nós temos uma tarefa a fazer. Mas a igreja precisa acordar, a igreja precisa se restaurar, a igreja precisa voltar à origem de novo, a igreja precisa voltar à origem do evangelho, à sã doutrina, a pregar realmente a palavra. É que Paulo falou, pregue a palavra, a tempo e a fora de tempo, pregue a palavra. Mas eu vejo pessoas hoje dizendo, pregadores que estão aí fazendo fama na internet, dizendo que a Bíblia hoje não deve ser a nossa única regra de fé e prática, porque a Bíblia foi feita 2000 anos atrás, que hoje há revelação novas a serem ditas. Peraí, meu irmão, você vai reescrever outra Bíblia? Você vai reescrever outros momentos? Você vai reescrever outra história? O que Paulo disse? Se aparecer um anjo e te mandar pregar outro evangelho que não seja esse que estamos pregando, que seja anátema, que ele seja maldito. Então, querido, tome cuidado. Você que está querendo reescrever teologia, você que está querendo escrever teologia nova, você que está querendo trazer novidade, querido, nós não precisamos de novidade, nós precisamos nos restaurar com aquilo que Deus já nos entregou. Deus já nos deu o que tem que ser feito, Deus já colocou em nossas mãos. O evangelho é simples, gente. O evangelho é arrependimento, é a mensagem da cruz. O evangelho é isso. Mas eu vejo pessoas enfeitando a montoeira de coisa no evangelho. O evangelho é simples e eficaz. Gente, o evangelho mais simples do que era pregado por Billy Graham, mas que milhões, multidões de almas se convertiam quando aquele homem abria a boca. Por quê? Porque o evangelho é assim, o evangelho é poder de Deus. Isso é o evangelho. Querido, então se prepare. Se prepare, porque nós podemos passar uma parte da tribulação, sim. É evidente que podemos passar. Porque a tribulação, a primeira parte da tribulação é uma paz maravilhosa. A segunda parte da tribulação haveria uma perseguição do anticristo. E a terceira parte, a terceira fase, seria a ira de Deus. Talvez na ira de Deus eu não creio realmente que a igreja passe. Porque a ira de Deus seria realmente para punir aqueles que não acreditam em Cristo e para poder levar Israel, passar Israel pelo fogo, para que Israel realmente reconheça que Cristo é o Messias, o escolhido de Deus. Então eu até acredito nessa parte, que talvez a ira de Deus, a igreja seja tirada, para que ela seja galardoada lá em cima e preparada para vir então, para poder se encontrar com Israel e aí então vencermos o mal, que é o anticristo, junto com a besta e o falso profeta. Mas uma parte eu creio que a igreja passa sim. Eu penso que a igreja passa porque é bíblico. Quando você vê lá em Mateus 24, quando Jesus começa a narrar sobre os fins dos tempos, ele começa a falar muita coisa, e haverá fome, e haverá perseguição, e haverá isso, e haverá aquilo outro, e ainda não é o fim, é o princípio das dores, e haverá terremoto, e haverá isso, e haverá falso profeta, e haverá isso, e ele vai falando das coisas que vai haver. E lá no final, já depois do versículo, se não me foge a memória,
30 e poucos, é que ele começa a falar, e aí então estará um no campo, e um será tirado, e outro ficará. Estará dois deitados na cama, e um vai ser tirado, e o outro levado. E aí então virá o fim. Então quer dizer, então você vê então o Deus falando, Jesus falando como seria feito. Haveria muita coisa a ser prescrita. E aí então quando vem realmente a parte do arrebatamento, já está praticamente quando ele começa a falar realmente que vai, já está depois do 30 adiante, é que ele começa a citar a respeito de como a igreja será tirada, e os mortos ressuscitarão primeiro e tal. Então você vê o apóstolo Paulo falando claramente sobre isso. E aí então vamos encontrar com ele nos ares para realmente vir e pelejar por Israel. E aí então Jesus vai fazer a entrada triunfal em Israel. O Monte das Oliveiras será partido ao meio e ele vai se manifestar diante de Israel. Será um momento lindo, um momento épico, um momento histórico. E você, meu irmão, se você perseverar, se você guardar sua fé, guardar sua esperança, combater o bom combate, guardar a carreira, cumprir a sua carreira e guardar a sua fé, você vai estar mediante a esse momento épico, a esse momento marcante. Porque é para isso que fomos feitos, é para isso que estamos sendo forjados, é para isso que estamos sendo preparados. Durante todo o momento da igreja, a igreja foi forjada. Durante todo o momento de Israel, Israel foi forjado no fogo. E todos aqueles que decidiram servir ao Senhor foram forjados no fogo. Deus não livrou Daniel do lado de fora, Deus livrou Daniel dentro da cova dos leões. Deus não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego fora, mas foi dentro da fornalha de fogo. Deus não livrou José do lado de fora, Deus livrou José dentro da cisterna. Deus livrou José dentro do calabouço. Deus livrou José sendo escravo. Deus livrou o povo de Israel depois de 400 anos de cativeiro lá no Egito. Deus, quando foi livrar a vários e vários profetas, foi dessa forma. As pessoas tiveram que passar pelo fogo e muitos deles ficaram no fogo. Muitos deles, como Paulo, depois de todos os livramentos que Paulo teve, mas Paulo terminou como? Tendo sua cabeça degolada. João Batista, que foi a voz que clama no deserto. O próprio Jesus falou que não houve profeta como ele, nascido de mulher como ele, mas ele teve sua cabeça cortada. Se você vê a história dos apóstolos foram levados, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, diz os historiadores. Alguns outros foram amarrados em cavalos e partidos ao meio, outros foram cerrados, outros foram, João foi jogado no azeite fervendo. Deus o livrou, mas ele foi jogado dentro do azeite fervendo. Então você vê vários e vários profetas que passaram por situações assim. Por quê? Porque é assim que a sua fé é provada, é assim que você é levado ao fogo. Quando você olha a respeito do ouro, o ouro, quanto mais no fogo ele é levado, mais puro ele fica, mais resistente ele fica. E o interessante do anel é que, perguntando ao Orífis como ele sabe o ponto certo do ouro, ele falou assim: o ouro, quando você sabe o ponto certo de você forjar o anel, é quando você olha para o ouro e você consegue ver o seu reflexo. Assim ele está pronto. Então, querido, Deus quer olhar para você e quer ver o reflexo dele. Deus quer olhar para você e ver a santidade dele. Deus quer olhar para você e ver a imagem e semelhança dele refletindo. E como isso é gerado quando você é levado ao fogo, quando você passa pelas provações. Então, passe pelas provações com felicidade. Passe pelas provações com alegria. Passe pelas provações dizendo glória a Deus, aleluia. Tu és santo, nós vamos vencer, nós venceremos, nós venceremos, nós venceremos, porque o que é de bom ainda está por vir, meu filho. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus não é aqui, o melhor de Deus é lá na glória.
do Cordeiro, tendo seu corpo transformado e estando diante do Cordeiro, dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos Exércitos, junto com os arcanjos, junto com os anjos, junto com os querubins, com os serafins, junto com os 24 anciãos, junto com os apóstolos, junto com a igreja de Cristo, junto com os profetas, junto com os homens de Deus que estavam ali e que estarão ali, esperando para o grande dia, o dia triunfal do Cordeiro, um dia em que aquele que é digno, o dia do alfa, do ômega, do início, do meio e fim, e aí estaremos todos juntos, se alimentando da árvore da vida e tendo uma vida eterna diante do Cordeiro. Então que ele tenha uma noite abençoada, que Deus abençoe você, sua casa, sua família, e que a graça do Cordeiro esteja sobre vocês. É o que eu desejo para vocês. Sejam abençoados e permaneçam firmes, porque o Yeshua está voltando. O Mashiach, o Messias, está por vir. Não o Messias que eles estão esperando aí, mas o Messias que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, aquele que venceu a morte e aquele que subiu ao céu para preparar para mim, para você um lugar e para voltar e nos resgatar deste mundo. Amém? Tenha uma noite abençoada. Fique na paz de Deus.